Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium de Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos, e marque o sininho para ser avisado das novas aulas. Módulo 4. Segunda aula. Renda variável. Ações. Checklist para analisar qualquer ação em menos de 5 minutos. Vou lhes passar uma lista de sites para aprender a analisar as empresas. Dessa forma aprenderão colocando a mão na massa, de forma prática, se esse é realmente o caminho que vão trilhar. Conheça o checklist para analisar qualquer ação em menos de 5 minutos. Você já parou para pensar que existem investidores que fizeram verdadeiras fortunas investindo em ações enquanto muitos outros investidores fracassaram miseravelmente? Esta sempre foi uma questão que me intrigou e sempre pesquisei muito para descobrir as razões pelas quais alguns investidores conseguiram construir grandes fortunas investindo em ações. Para desvendar esse mistério, comecei pesquisando na lista da Forbes para ver como os homens mais ricos do mundo construíram suas fortunas. Em sexto lugar, temos Warren Buffett, e Buffett chegou lá exclusivamente com seus investimentos em ações, começando do zero. Ao longo de 50 anos, ele conseguiu um retorno médio de 21,6% ao ano. Se você investir, digamos, R$ 200 por mês ao longo de 35 anos, que é o tempo de contribuição da aposentadoria do INSS, e tiver o mesmo retorno de 21,6% ao ano, você iria acumular um patrimônio de R$ 11 milhões. Estudando a maneira de investir de Buffett, descobri que ele é adepto da estratégia de investimento em valor, value investing, em inglês, assim como uma série de outros grandes investidores como Charlie Munger, Seth Klarman, Irving Kahn e Benjamin Graham. A estratégia do investimento em valor é baseada em comprar ações de ótimas empresas com descontos sobre seu verdadeiro valor. Benjamin Graham, um dos grandes investidores que citei acima, é considerado o pai do investimento em valor, e também foi o grande mentor de Warren Buffett. Buffett chegou a afirmar que, depois do próprio pai, que Graham foi o homem que mais influenciou sua vida. Benjamin Graham escreveu, em 1949, o livro Investidor Inteligente, considerado até hoje a Bíblia do investimento em valor. Uma vez, Buffett foi indagado por que nunca escreveu um livro sobre investimentos e sua resposta foi que não havia necessidade, pois tudo o que você precisa saber sobre investimentos já foi escrito no Investidor Inteligente de Graham. Com base nos ensinamentos de Graham, em Um Investidor Inteligente, segue um checklist para você poder analisar qualquer ação rapidamente baseado em 11 critérios fundamentais. Segue abaixo o checklist. Vou utilizar o site Fundamentos para filtrar essas empresas. Primeiro item. O valor de mercado tem que ser maior que R$ 500 milhões. Companhias com pequeno valor de mercado podem estar sujeitas a adversidades acima do normal, quanto a questões financeiras, econômicas, políticas e sociais. Por outro lado, empresas com grande valor de mercado podem apresentar maior capacidade de superação em momentos de adversidade. Segundo item. Pesquisei no site Fundamentei. Possui algum nível de governança corporativa. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar a transparência e a qualidade na divulgação de informações aos acionistas. O mercado avalia que os investidores estarão dispostos a pagar mais pelas ações de empresas que demonstrem respeito aos direitos dos acionistas e que adotem boas práticas de governança. Terceiro item. A liquidez corrente é maior que 1,5 vezes ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Este índice indica quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve no mesmo período. Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro. Quarto item. O retorno sobre o patrimônio líquido é maior que 15%. Relação entre o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido.
Ele mostra a rentabilidade que a empresa está gerando sobre o seu próprio patrimônio. Em outras palavras, sobre o capital próprio. Atualmente um ROE é considerado bom quando acima de 15% anual. Para efeitos de comparações, utiliza-se empresas do mesmo setor, e sempre observando a média dos últimos 5 anos para verificar a constância do indicador em cada uma delas. Quinto item. A relação dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido é menor que 50%. Dívida bruta total, soma de empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido. Quanto maior, mais risco a empresa está correndo. Sexto item. Possui crescimento dos lucros acima de 5% ao ano, nos últimos 5 anos. A capacidade da companhia apresentar crescimento dos lucros demonstra que a administração e a estratégias de mercado estão, ambas, convergindo para o sucesso do empreendimento, o que fica evidenciado na taxa ascendente dos lucros divulgados. Tem que se observar que nunca um índice deve ser considerado sozinho e sim o conjunto, a média. Sétimo item. Pesquisei no site Pense Rico. Possui lucros constantes nos últimos 5 anos. A capacidade da companhia apresentar estabilidade de lucros ou pelo menos algum lucro em determinado período, demonstra que o interesse da gestão está convergindo para a evolução do empreendimento, dadas as condições micro e macroeconômicas do período, o que fica evidenciado na estabilidade dos lucros divulgados. Oitavo item. Distribuiu dividendos nos últimos 5 anos. Pagamentos ininterruptos de dividendos, ao longo de determinado período, demonstra, neste quesito, que os interesses dos acionistas estão sendo atendidos de acordo com a legislação vigente. Cabe lembrar que empresas que apresentam regularidade de pagamento de dividendos são mais procuradas pelos investidores. Mas cuidado com a isca, os altos dividendos são uma armadilha. A empresa precisa ter um pagamento dentro das parcelas dos lucros. É preciso tomar cuidado com o payout muito elevado. Isso porque ele pode indicar alguns problemas na empresa, como, por exemplo, falta de reinvestimento para o seu crescimento. O payout é a porcentagem do lucro de uma empresa, que é distribuída entre os acionistas, no formato de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Nono item. A relação preço dividido por valor patrimonial é menor que 2 vezes. Compara o valor de mercado da empresa com seu valor contábil. Em tese, quanto mais baixo este índice, mais barata é a empresa. Décimo item. A relação preço dividido pelo lucro, P/L, é menor que 15 vezes. Relação entre o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. O índice P. Ele indica o número de anos que um investidor levaria para recuperar o capital investido. Em tese, quanto menor esta relação, mais barata está a empresa. 11º. O último item da nossa lista. O volume médio diário, 2 meses, é maior que 2 milhões de reais. Representa o volume médio negociado nos últimos 42 pregões. Quando maior este volume, maior a liquidez da ação, o que equivale a dizer que essa ação é mais negociada que outra com volume médio inferior. Quanto maior a liquidez, melhor para o investidor. Você deve ter percebido que é bem complicado pesquisar todos esses itens, em sites diferentes, e de uma única empresa. Pode ser que em 5 minutos você consiga fazer tudo, mas lembre-se, é só de uma. No Brasil temos 480 empresas listadas na B3. No mundo mais de 9.000. Mas como vou explicar, é preciso saber como tudo funciona. Eu passei por tudo isso, para descobrir que não passava de um investidor especulador, buscando as dicas, as notícias quentes, a nova empresa que ia bombar. Com isso apenas gastava tempo e recursos, pois tudo acima que lhes passei é olhar pelo retrovisor. Quando se está dirigindo um carro, você usa o retrovisor poucas vezes. O seu foco é sempre à frente. E assim é o mercado financeiro. O que importa é o que vai acontecer à frente. Retornos passados é apenas um lembrete de como a empresa foi. Se ela não se renovar todo dia, a empresa acaba ficando para trás.
Exemplo temos a Kodak, que foi uma empresa centenária de grande sucesso no mundo, e que sucumbiu a partir da comercialização das câmeras digitais, destruindo assim seu principal produto, o filme fotográfico. Será esse o real motivo da falência da gigante Kodak? A empresa foi criada em 1880, nos Estados Unidos, quando George Eastman desenvolveu um papel que podia ser coberto de emulsão fotográfica. Estava criado o papel fotográfico que foi aprimorado nos anos seguintes. Em 1888 a Kodak lançou o primeiro rolo de filme comercial e a primeira câmera fotográfica, que foi sucesso absoluto. A história da Kodak foi marcada por inovações e produtos de sucesso. Desenvolveu milhares de produtos para as mais diversas áreas da fotografia. A empresa atingiu seu ápice na década de 70. Tinha 90% do mercado de filmes e 85% de câmeras fotográficas nos Estados Unidos e uma presença fortíssima no mundo. Nesta época chegou a ter 100 mil empregados e era a maior empresa do segmento de fotografia do mundo. Em 1975 um engenheiro da Kodak, Steve Sassoon, criou o que seria a primeira câmera digital, que tirava fotos de até 0,1 megapixel. Mas o que seria uma grande invenção da empresa seria também uma grande ameaça à maior fonte de renda da empresa, o filme fotográfico. A empresa manteve o desenvolvimento da tecnologia digital, e em 1991 produziu uma câmera fotográfica de 1 megapixel e com visor digital. A partir dos anos 90 a Kodak entrou em um declínio progressivo, e em 2012 entrou com pedido de falência. Seu principal produto, os filmes e revelações de fotos, foram perdendo mercado para as fotos e máquinas digitais. Então concluímos que a destruição da empresa foi em função da fotografia digital, mas este não foi o principal motivo. Quando criou a câmera digital, era evidente que essa inovação ameaçava sua principal fonte de receita, mas a Kodak sabia também que era um caminho sem volta e uma oportunidade de explorar este novo produto. Contudo, a péssima qualidade da foto e o alto custo para se fabricar uma câmera digital fez com que a Kodak continuasse focada no mercado tradicional de fotos, pois naquele momento acreditava que a tecnologia digital de fotos digitais demoraria décadas para se tornar acessíveis e com qualidade aceitável pelo mercado. Esse foi o pecado capital da Kodak, não entender a velocidade do avanço da tecnologia, da lei de Moore, do crescimento exponencial. Mesmo sendo uma empresa inovadora, a Kodak era uma empresa industrial do século XX, com pensamento e comportamento do século XX, onde as mudanças de mercado eram lentas e dominadas por grandes corporações mundiais. A Kodak e seus líderes foram incapazes de perceber que a foto digital não seria apenas mais um produto, mas sim uma mudança profunda no mercado de fotografia que estava sendo digitalizado pela tecnologia, e que o mercado tradicional seria praticamente destruído pelo modelo digital. Na época da fotografia de filme, o custo por foto era em torno de $1. Hoje o custo de uma foto digital é próximo de zero. O mercado mundial é dominado por empresas como Instagram e Facebook, que armazenam e compartilham as fotos, e as pessoas praticamente deixaram de revelar fotos em papel. O modelo de negócio se transformou. É o que chamamos de disrupção tecnológica, onde o novo chega e torna o tradicional obsoleto. Quando a Kodak percebeu esse movimento, já era tarde. Seu gigantismo, que no passado era a garantia de estabilidade e supremacia no mercado, tornou-se seu maior pesadelo. A empresa era lenta, burocrática e confusa em suas estratégias de retomar seu mercado. Não conseguiu ser ágil o suficiente e adequar-se às mudanças do mercado que ela mesma criou. Recentemente a Kodak conseguiu sair da falência, mas sendo apenas uma sombra do que foi no passado. Todas as empresas estão sujeitas ao efeito Kodak. Então qual é a forma que devo investir? Bem, a melhor maneira é através da forma passiva. Isto para o Brasil seria investir através de um ETF que replica o crescimento de mercado. Os ETFs, Exchange Traded Funds,
São fundos de índices negociados em bolsa, que aplicam seus recursos em carteiras compostas pelos mesmos ativos do seu índice de referência. Quando você compra uma cota de ETF, está comprando ao mesmo tempo uma carteira diversificada. Isso porque o ETF sempre espelha a carteira de um índice, como o Ibovespa ou o IMAB. Uma das vantagens de investir em ETFs é que não é necessário acompanhar o desempenho das empresas ou dos seus títulos. Quem faz isso é o gestor do fundo, seguindo os critérios do índice a que esse fundo está vinculado. As cotas de ETF podem ser negociadas durante o horário de funcionamento do pregão, sob as mesmas condições de compra e venda de ações, com a vantagem de ter taxas menores de administração em relação aos demais fundos de investimento. Todas as transações ocorrem no ambiente de negociação da B3, com transparência, segurança e credibilidade. Os ETFs possibilitam diversas estratégias. No caso o ETF BOVA11 com taxa de 0,10%, ou BOVIS11 que tem a taxa zerada. Esses ativos replicam o índice da B3. Não recomendo, pois como sempre vou enfatizar, o Brasil é apenas 1% da economia mundial. Vamos devagar. Com o tempo vocês decidiram o que querem realmente fazer. Especular ou investir de forma inteligente. Para entender melhor o que eu quero dizer, vamos retornar a quem falamos no início desta aula, Warren Buffett. Embora a maioria das pessoas já tenha ouvido falar de Warren Buffett, muitas só sabem que ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. Ainda menos pessoas podem explicar exatamente por que o renomado Oráculo de Omaha tem a reputação de um dos maiores investidores do mundo. Para que você não seja uma dessas massas ignorantes, lhes darei uma introdução sobre Buffett e seu fetiche financeiro. Sim, ele gosta mesmo de ganhar dinheiro. E enfatizo ganhar dinheiro. Quem é Warren Buffett? O Warren Buffett nasceu em 30 de agosto de 1930 em Omaha, Nebraska. Quando criança, Buffett se interessava por matemática e começou seu primeiro negócio comprando embalagens de 6 refrigerantes e vendendo-as individualmente aos vizinhos por uma margem de lucro. Ele logo começou a ler livros sobre o mercado de ações e fez sua primeira compra de um ativo, aos 11 anos. 3 ações do Citi Service Profure por $38 por ação. O trabalho de infância mais conhecido de Buffett, entretanto, foi sua entrega de jornais. Combinando rotas e renovações de assinatura e marketing, Buffett acumulou cerca de $6.000 quando tinha 16 anos. Buffett frequentou o Wharton School of Business na University of Pennsylvania, mas foi transferido para a University of Nebraska durante seu primeiro ano, e se formou em 1950. Depois de ser rejeitado na Harvard Business School, Buffett se inscreveu e foi aceito na Columbia Business School, onde estudou sob o renomado acadêmico de finanças Benjamin Graham, autor de Investidor Inteligente. Aos 25 anos, o patrimônio líquido de Buffett disparou e amigos começaram a procurá-lo para obter conselhos sobre investimentos. Ele fundou a Buffett Partnership em 1956, o ano em que começou a investir com o amigo de longa data Charlie Munger. Reuniu cerca de $100.000 de amigos e parentes e começou a investir. Em 1969, Buffett dissolveu a parceria, que na época valia colossais $100 milhões. Sua parte valia $20 milhões. Ele tinha 38 anos. Antes disso, porém, por meio da parceria, Buffett comprou em 1965 o controle acionário de uma fábrica têxtil em New Bedford, Massachusetts, chamada Berkshire Hathaway. Ele usou o fluxo de caixa do negócio para fazer investimentos também em outras empresas. A fábrica de tecidos não durou, mas o nome sim. Aos 43, Buffett já era dono de $34 milhões, e usou parte desse dinheiro para adquirir a fabricante de alimentos Sears Candies, que até hoje está em sua carteira de investimentos e se mostra uma empresa lucrativa. Mas nem tudo são flores. No meio dos anos 1970, a crise no mercado acionário fez com que o patrimônio do então milionário
recuasse para 19 milhões de dólares. Uma queda brusca para quem, até então, só estava acostumado a ganhar. Mas a retomada não demorou e, em 1977, o patrimônio de Buffett havia alcançado 67 milhões de dólares. Bom, Álvaro, muito legal a história. Mas o que tem a ver com investimento passivo? Nada, pois Buffett trabalhou como um cavalo de carga todos esses anos para conseguir chegar onde chegou. Muitas análises, muito estudo. Ele praticamente comprou e administrou todas essas empresas, indicando conselheiros e sendo também, pois entendia o poder de quem administra. E ele também foi manipulador de pessoas, e de jornais criando pautas, e escrevendo também. E é até hoje. Este exemplo é para vocês entenderem como uma pessoa sai do zero, e chega ao topo. Ele utilizou o bem mais precioso que existe para se tornar bilionário, o tempo. Começou com 13 anos, e hoje já passa dos 91. O seu objetivo era, e sempre foi, acumular dinheiro. Então qual o objetivo de Buffett? Bom, eu penso que ele queria ser alguém, ser conhecido mundialmente, e com o passar do tempo resolveu doar, juntamente com amigos, também muito famosos no mundo financeiro. Além da multibilionária doação de Buffett para a fundação gerida por Bill Gates e sua esposa Melinda, eles incentivam que outros super ricos façam o mesmo. O movimento é conhecido como a promessa de doação, e já ganhou promessas de doação de 500 bilhões de dólares. Esta organização filantrópica fundada em 2010 nos Estados Unidos por Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffett, visa incentivar as pessoas e famílias com grandes fortunas em todo o mundo a contribuir com uma parte significativa de sua riqueza para causas sociais. Mas continuando, o Warren Buffett fez fortuna usando juros compostos, e o passar das décadas, ele se aproveitou do conhecimento de um mestre que foi Benjamin Graham, autor do livro Investidor Inteligente, o qual ele tratava como a Bíblia do investimento. Ele comprava empresas que eram pequenas e que estavam dando muito lucro, mas não eram bem precificadas, ou seja, estavam baratas ao extremo. Em uma época que o mercado não era tão eficiente para precificar seu valor real, hoje isso é muito improvável de ocorrer. Mas ocorre nos momentos de crises onde os preços caem. Mas para o pequeno investidor, nada resolve, pois não tem capital, ou seja, dinheiro em abundância para entrar forte nestes momentos. Pelo contrário, o pequeno investidor deve comprar seus ativos mensalmente, não importando se o mundo está para acabar ou não. Investimento passivo é isso: comprar todo mês o ativo que estiver para trás na sua carteira, que já deverá estar dividida em porcentagem. Exemplo para entendimento: 40% em um ETF que replica todo o mercado global, 20% em ETF que replica as empresas pequenas e de valor no mercado americano, 15% em ETF que replica as empresas fora dos Estados Unidos também pequenas e de valor e 20% em ETF de renda fixa mundial. Bom, mas alguns têm sangue de investigador, e acham que podem encontrar essas empresas ainda hoje. De nada adianta você usar as técnicas para encontrar essas empresas, pois você teria que comprar diversas, e como vou dizer, você não tem tanto cacife para isso. Não se trata só de dinheiro, falo de tempo para estudar a fundo cada uma das empresas que existem no mercado mundial, pois o Brasil é apenas 1% do mercado, 58% é os Estados Unidos, onde possui mais de 3.000 empresas cotadas nas bolsas americanas. No mercado não tem almoço grátis. Quando uma ação está muito barata, problemas já foram vistos, perspectivas para o curto prazo é muito arriscado. Bom, mas aí não é oportunidade para comprar e esperar subir? Sim, pode até ser, mas você tem tempo para realmente estudar estas oportunidades que surgem. E de onde vêm estas oportunidades? De dicas de YouTubers? A escolha de ações é um processo muito difícil porque nunca existe uma maneira infalível de determinar o que o preço de uma ação fará no futuro. Mesmo ao examinar vários fatores,
Um investidor pode ser capaz de ter uma noção melhor dos preços futuros das ações do que depender de suposições. Como a previsão não é uma ciência exata, um investidor ou analista que usa qualquer técnica de previsão deve incluir uma margem de erro em seus cálculos. Na próxima aula vou falar sobre os personagens e as narrativas que estão inseridas no mercado como um todo. Vamos fazer o correto. Gestão e investimentos em ETF que replicam índices de forma passiva é a melhor forma de não perder dinheiro. Já que investir em renda variável, devo lhes dizer, é arriscado mesmo. Mas acredito que cada um deva fazer suas próprias descobertas, pois conselho, sem experiência é nada. Nos vemos na próxima aula. E seja mais rico.